Boa noite, meus queridos irmãos. Eu sou Everton Ricardo e mais um vídeo aí para nossa série 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. O vídeo de hoje, meus irmãos, eu pretendo falar sobre... Será um complemento, na verdade, sobre o quarto vídeo. Eu falarei hoje sobre o chifre pequeno, se ele pode se enquadrar a Antíoco Epifânio ou não. E só lembrando que fizemos aí já... Esse é o sexto vídeo, o primeiro vídeo falamos sobre que Deus tinha como propósito demonstrar-nos que tinha uma data específica para que Cristo batizasse, para que Cristo morresse e para que o Evangelho se propagasse por todas as nações. Vemos a solidez do princípio dia-ano. Vimos também aí os paralelos entre os capítulos do livro de Daniel e um pouquinho aí dos paralelos com o Apocalipse. Vimos também o texto das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs dentro do seu contexto. E vimos tudo sobre as 70 semanas, a leitura ali de Daniel 8, 24 em diante, 9, 24 em diante. E esse vídeo agora será um complemento sobre o quarto vídeo, falando de Antíoco Epifânio. Só lembrando que se você tem uma interpretação diferente, se você discorda da nossa interpretação, isso não é ponto de salvação. Só lembrando porque várias pessoas, vários teólogos têm divergência nesses pontos que são pontos secundários. O meu intuito com esses vídeos é juntar o povo de Deus, é fazer com que o corpo de Cristo fique mais unido. E é da interpretação dessas 70 semanas que vem o arrebatamento secreto, que vem aí a divisão entre igreja e Israel, que vem aí se a igreja passará ou não pela tribulação. Talvez ficamos discutindo ali no Novo Testamento, mas a base dessas interpretações está nas 70 semanas. Por isso eu resolvi fazer essa série, para que o povo de Deus possa entender e se ajuntar, mesmo que discorde, que alguém discorde, isso não é ponto de salvação. Vamos lá, meus queridos irmãos. Por que o chifre pequeno não se harmoniza com Antíoco IV Epifânio? As pessoas às vezes fazem divisões ali, ignoram os paralelos que existem entre os capítulos e ignoram o princípio de ano, que é um princípio que tem que ser usado, que foi que eu esqueci de mencionar no vídeo 2, princípio de ano. E as datas, e não prestam atenção nessas datas, e não atentam para o probleminha de tradução que foi tratado também nesta série. E esse problema de tradução em Daniel 8, 8 e 9, que faz com que muitos interpretem o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio. E só um acréscimo que às vezes as pessoas pensam que chifre só pode sair de um animal. A ênfase da Bíblia quando usa a palavra chifre, que no original é keren, se não me engano, a ênfase da Bíblia é mostrar um poder, uma força representada por um chifre, não necessariamente uma parte anatômica que só pode sair de um animal. Exemplo disso vemos lá em Jeremias 48, 25, entre outros textos que colocarei na tela para vocês. Mas vamos lá, vamos ler aqui Daniel 8, 8 e 9, diz assim, Daniel 8, 8 e 9. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força lhe quebrou-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vale lembrar aqui, meus irmãos, que está assim, de um dos chifres. Esse de um dos chifres não tem no original. No original está de um deles. Essa palavra aqui no versículo 9, de um dos chifres, que o chifre foi quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre pequeno, não de um dos chifres. Esse de um dos chifres não existe no original. Deles de quem? Esse deles se refere a quem? Já falei um pouquinho disso no outro vídeo. O pronome, se não me engano, ren, ali também ren, deles é masculino, chifre é feminino, e mostra que esse de um deles não pode ser ligado ao chifre, de um dos chifres, e sim aos ventos do céu, que se não estou enganado é Learbar Ruhut Hashamai, é um dual, mas ele trabalha ali como
masculino, de um deles o quê? De um dos 4 ventos do céu é que sai o chifre pequeno. Esse masculino, esse pronome masculino está ligado ao seu antecessor direto, que é os 4 ventos do céu. E para não ficar só na gramática, vamos dar uma olhadinha aqui em Daniel 11, versículo 4, que diz assim, Daniel 11, 4. Daniel 11, 4 diz assim, mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o teu poder. E aí continua. Aqui deixa claro que será repartido para os 4 ventos do céu, um paralelo que vemos aí nos capítulos. E esse chifre pequeno, ele veio dos 4 ventos do céu, já temos isso em mente. Ou seja, dos 4 pontos cardeais, a rosa dos ventos, né, a famosa rosa dos ventos, e não de um reino derivado ali dos 4 reinos que surgiram do Império grego, né, de Alexandre o Grande. O detalhe é que esse chifre cresceu para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Então, geograficamente, eu quero até deixar aí uma foto para vocês, geograficamente, se ele cresceu para o ocidente, se ele cresceu para o oriente, para o sul e para a Terra Gloriosa, geograficamente, ele veio do ocidente. E se você olhar no mapa, eu vou tentar colocar aí, o ocidente é onde está localizado Roma. Esse chifre, geograficamente, só pode sair da região onde saiu o Império Romano. E vocês conferirão aí no mapa. Esse crescimento, né, que nos mostra aí uma conquista territorial para o sul. Antíoco Epifânio conquistou transitoriamente uma pequena parte ali no delta do Egito, e ainda houve aquele episódio ali com Gaio Pompílio Lemas, que ele fez um círculo em volta de Antíoco Epifânio, falou que se ele descesse ali para a região do Egito, ele iria destruir Antíoco Epifânio. Ele ficou bravinho, voltou para trás e não foi para lá, né? Teve aquele episódio, se ele fosse assim tão feroz e perigoso, ele enfrentaria a 10ª Legião Romana e Gaio Pompílio Lenas. Ele não fez isso. Vemos que o poder de Antíoco Epifânio é insignificante perto do poder do Império Romano. Para o Oriente, as conquistas para o Oriente foram bem menores que a de seu pai, Antíoco III. E para a Terra Gloriosa, quem conquistou a Palestina também foi seu pai ali no ano 198 a.C. Nessa região ele colecionou derrotas, Antíoco Epifânio colecionou derrotas em Emaús, Bet-Sur e na Judéia. Ainda teve ali a resistência de Matatias e os Macabeus, ali por Judas Macabeus. Ele sofreu uma resistência nessa região ali da Terra Gloriosa. Não foi assim, ele profanou sim o templo, mas não foi aquela coisa. Seus feitos foram bem menores que de seu pai, o Antíoco III, e ele ainda colecionou fracassos. Ele não se enquadra de forma alguma nas profecias, onde diz que esse poder representado pelo chifre seria extremamente forte. E uma curiosidade que é bom notarmos, que a palavra, ali o verbo hebraico utilizado para engrandecer, é a palavra gadal. E essa palavra, ela aparece uma vez se referindo ao carneiro, que o anjo explica que é a Medo-Pérsia. Ela aparece uma vez se referindo ao bode, que o anjo também explica que é o reino grego. E ela aparece 3 vezes, sendo uma delas na forma refilo, para se referir ao chifre pequeno, não encaixando ao Antíoco Epifânio mais uma vez. Ou seja, Antíoco Epifânio foi bem menor que seu pai. Se esse tão poderoso viesse do reino seleucida, teria que ser Antíoco III, não Antíoco IV Epifânio. Antíoco Epifânio foi menor que seu pai, foi menor que os Medo-Persa e foi bem menor que a Grécia. Ou seja, ele é um reino, um império que derivou de um império dividido em 4 subdivisões. Antíoco Epifânio foi um reino insignificante, ele não pode se encaixar nesse reino representado pelo chifre pequeno, que diz que ele é um reino
poderoso, excessivamente grande. A palavra Gadal é usada para referir a esse reino 3 vezes. Antíoco Epifânio foi muito pequeno, perto do poderio desse reino representado pelo chifre pequeno. A profecia diz que ele, o chifre pequeno, cresceria na forma horizontal. Foi o que vimos aí para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E vertical. Isso é uma curiosidade. E cresceria vertical em direção aos céus. Essa dinâmica, ela é presente tanto em Daniel quanto em Apocalipse. A visão está aqui na terra, o Daniel está vendo aqui a visão aqui na terra. De repente, assim, abruptamente, a visão passa para o céu. Esse paralelo pode ser visto ali em Daniel 7, 8 ao 10, que ele vê o animal com 10 chifres, onde subiu um chifre pequeno, que havia olhos e boca que falava com insolência. De repente a visão já passa para o céu, assim, abruptamente. E ele vê o ancião de dias, tronos, anjos e o tribunal celestial. A visão da terra passa para o céu. A mesma dinâmica no chifre. No capítulo 8, ele cresce de forma horizontal, sul, oriente, terra gloriosa. De repente, a visão passa para o céu. Ele cresce até atingir o príncipe do exército. Esse príncipe do exército, cremos que é Cristo. Por quê? A palavra hebraica utilizada para príncipe aqui é a palavra sar. Essa palavra é a mesma palavra utilizada em Isaías 6,9, sar shalom, que é o príncipe da paz. É a mesma palavra, só mudou ali o adjetivo. É a mesma palavra, príncipe do exército e príncipe da paz. Continuando a leitura, diz que dele tirou o sacrifício diário, o tamid. Tirou o tamid. O tamid vem traduzido como sacrifício diário, mas a palavra tamid ela tem mais significado do que a gente pensa. A palavra tamid ela representa toda a obra feita ali no primeiro compartimento, no lugar santo. Manter as luzes acesas com óleo, os pães da proposição, a obra intercessória que o sacerdote fazia de receber o pecador e fazer ali a mediação, a intercessão entre o pecador e Deus. E é isso que Paulo evoca lá em Timóteo 2,5, que fala que só há um mediador entre Deus e os homens, evocando o caráter sacerdotal de Cristo no santuário celestial, aquele que faz a mediação entre o pecador e Deus. E esse tamid representa isso, a obra intercessória, o que era feito ali, receber o pecador, oferecer o sacrifício por ele, o sacrifício contínuo das 9 da manhã em 3 da tarde, e tomar conta de todo o lugar santo, a obra do sacerdote, enfim. Ou seja, a intercessão de Cristo, esse tamid que foi tirado, é a intercessão de Cristo, não sendo hoje mais Cristo o único intercessor, que tem denominação que já não tem Cristo como único intercessor, que dele tirou a obra sacerdotal no santuário celestial, ou seja, tirou a obra intercessória de Cristo. O lugar do santuário, continuando a leitura ali no verso 9, no 10 ainda, diz que o lugar do santuário foi deitado abaixo. A palavra hebraica para santuário, isso é uma curiosidade, é a palavra makon. A palavra makon aparece 17 vezes na Bíblia hebraica, sendo 7 vezes em Daniel. Todas elas se refere à habitação de Deus na terra, a habitação de Deus nos céus ou o lugar do trono de Deus. Somente uma vez na Bíblia hebraica, de forma poética, que essa palavra aparece se referindo aos fundamentos nas quais a terra foi assentada, que é lá em Salmo 104:5, somente lá. Em todas as outras passagens, ela se refere à habitação de Deus, o lugar do seu trono. Observação: Antíoco Epifânio profanou o templo, proibiu o sacrifício, mas ele não fez nada em sua história que possa ser considerado como deitando abaixo o Makon, o lugar da habitação de Deus, do trono de Deus, nada que ele fez possa ser considerado como isso. Como fez Roma ali na sua primeira fase, no ano 70, que destruiu o santuário e a cidade, ficou pedra sobre pedra do santuário ali no ano 70, e do ano 538 a 1798 em sua segunda fase. Antíoco Epifânio, mais uma vez, não se encaixa nessa profecia. E como já vimos aí que tirou o tamid, que é a obra intercessória, diz também que esse poder representado pelo chifre pequeno deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Como Antíoco Epifânio deitaria a verdade por terra? Também não se harmoniza a ele esse texto.
Vimos lá em Daniel 7:25 que esse poder representado pelo chifre pequeno, porém, de Daniel 7:25, mudaria os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Olha como entendemos esse tempos e a lei. A lei entendemos dessa forma, que esse poder representado pelo chifre pequeno mudou. Diz assim, Tiago 2:10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Os 10 mandamentos menos 1 na matemática divina não é 9, é 0. É interessante essa matemática divina. Esse poder representado pelo chifre pequeno mudaria o calendário e a lei de Deus. O interesse que ele tinha em jogar a verdade por terra e o que fez prosperou era atingir primeiramente a lei de Deus. Vimos aí. E o que seria, e vimos também, né, que seria um reino diferente de todos os reinos. Lá em Daniel 7:23 diz que esse reino seria um reino diferente de todos os outros animais. Ou seja, mudaria os tempos e a lei, perseguiria os santos, ele seria um poder político, religioso ou imperial e eclesiástico, só assim para deitar a verdade por terra. Lá em João 17:17 diz, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Mudando a palavra de Deus, jogaria a verdade por terra. Perseguiria os santos do Altíssimo, ou seja, lançou por terra as estrelas. Lá em 7:25 fala que ele perseguiria os santos do Altíssimo por um período de tempo. Em 8:12, se não me engano, fala que ele lançou por terra as estrelas e está em paralelo com Daniel 12:3. Daniel 12:3 diz assim, até interessante para olharmos. Daniel 12:3 diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E a que muitos conduzem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui faz um paralelo entre estrelas e as pessoas que conduzem a justiça, conduzem a verdade divina. A justiça divina é demonstrada através da sua palavra, de sua lei, pois a palavra de Deus é verdade. Diz que ele perseguiria os santos do Altíssimo, já vimos isso, e que ele perseguiu os que pregam a verdade, que são considerados como essas estrelas. Esse paralelo perfeito em Daniel 8 e Daniel 7, Daniel 8:9 e Daniel 7. No verso 23 de Daniel 8:23, ele diz que no fim do reinado dos 4 reis originários da Grécia, levantaria esse rei. Antíoco Epifânio não foi o primeiro rei para se enquadrar nessa profecia. Essa profecia diz que dos 4 reinos que derivaram do reino grego, no fim desses 4 que se levantaria esse rei de feroz catadura. Antíoco Epifânio não foi o primeiro ali depois dos 4, ele foi o 8º da dinastia Seleucida, que teve ali mais de 20 reis. O reino Seleucida reinou do ano 311 ao ano 65. Antíoco Epifânio reinou ali por volta do ano 165, ou seja, no meio e não no início, para enquadrar na profecia mais uma vez. Isso é uma coisa que vemos claramente que não se enquadra a Antíoco Epifânio. Além do anjo dizer que a visão da purificação seria para o tempo do fim, ali Daniel 8:19. E diz no verso 14, né, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ou seja, passaria os Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, nessas 2 fases, profanaria o santuário, aí sim o santuário seria purificado. Nos 2.300 anos, né, de ano, no princípio profético que vimos aí no vídeo 2. Se você pegar essas 2.300 tardes e manhãs e transformar em 2.300 dias literais, não dá certo. 2.300 semanas não dá certo e 2.300 meses também não dá certo. Não chega ali nem no reinado grego. E além de estar fora do princípio de interpretação profética, não chega nem no reinado grego. E ainda as 70 semanas são tiradas desse período de tempo. A única forma de se interpretar esse período de tempo é 2.300 dias, anos, ou anos, dias proféticos, anos. E o reino grego não o reino grego. O pessoal às vezes tenta harmonizar esses 2.300 anos aqui com alguns teólogos
para poder encaixar Antíoco Epifânio na profecia, eles tentam dizer que esses 2.300 anos são 1.150 dias, que se referem a 2.300 sacrifícios, que é o da manhã e o da tarde. Sendo assim, 1.150 dias, já mostrei no vídeo 2 que isso também não tem base, mas mesmo que fossem 1.150 dias, dizendo que foi o tempo que durou ali a profanação de Antíoco Epifânio, a profanação do santuário feita por ele, mas novamente não se encaixa a profanação feita por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, de acordo com o livro de Macabeus, ele profanou o santuário ali do dia 25 de Kislev de 145 até o dia 25 de Kislev de 148, ou seja, foram 3 anos exatos de profanação, que dá ali na soma de 1.080 dias. E se somarmos ainda os 10 dias ali de sacrifício pagão, temos apenas 1.090 dias. Ainda não se encaixa nos 1.150 dias, mesmo interpretando esse período de forma incorreta, ainda não se encaixa ao tempo de profanação feito por Antíoco Epifânio. A única coisa que restou dessa profanação de Antíoco Epifânio ali, que no dia 25 de Kislev, após eles purificarem o santuário, se comemora a festa das luzes, a festa de Hanukkah, que é uma festa muito famosa ali entre o povo judeu. E essa purificação do santuário, ela é relacionada no livro de Daniel ao tempo do fim, e ela está em paralelo com o juízo ali do capítulo 7, 8 a 10. E é relacionado ao tempo do fim e não antes mesmo do sacrifício de Cristo. Onde que para que essa purificação tenha valor, tem que ter o sacrifício e o sangue superior, que a carta de Hebreus trata muito disso, o sangue superior, o sangue da nova aliança. Vemos que as 2.300 tardes e manhãs, no verso 14, são para o tempo do fim, como diz o anjo ali no verso 17, ou seja, pouco antes da vinda gloriosa de Jesus, para que o reino seja entregue aos santos, que é um paralelo perfeito ali com o capítulo 2, com o capítulo 7, o 8 e 9, com o capítulo 10 ao 12, melhor ainda com o capítulo 12 e 2, que se levantaria Miguel, que é uma expressão ali da vinda de Cristo. E mais uma vez vemos que não se harmoniza nada dessa profecia com Antíoco Epifânio, pois essa purificação do santuário não poderia ser uma purificação feita até mesmo antes do sacrifício superior, que é o sacrifício de Cristo. E uma coisa que é interessante, que temos que ter em mente, ali em Mateus 24, 15, um dito, assim, uma fala, um pronunciamento de Jesus, o que melhor que todos nós tem conhecimento das profecias. Jesus disse que, se referindo ao livro de Daniel, ele disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. Ele se referiu ao futuro ali no primeiro século, no ano entre o ano 31 e 34, Cristo disse: quando virdes no futuro o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Se fosse Antíoco Epifânio, Cristo deveria dizer quando viram no passado. Ele disse no futuro, quando virdes. Ou seja, esse chifre pequeno que faria a profanação do santuário seria após Cristo e não antes de Cristo. Vemos também mais uma falha enorme ali ao interpretarmos esse chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio. Não se enquadra mais uma vez. Foi Cristo quem fez esse dito. E uma coisa que é interessante também notarmos, meus queridos irmãos, é que o livro de Daniel, ele nos mostra, ele tem vários paralelos. E não só dentre seus capítulos, mas também com o livro de Apocalipse. Quando fala ali sobre Daniel 7,25, falando do poder representado pelo chifre pequeno, está em paralelo perfeito com Apocalipse 13. Diz assim, que esse poder havia nele, né, surge um chifre pequeno que havia olhos e uma boca que falava insolência. Em Apocalipse 13, 5 diz que a boca proferia blasfêmia e arrogância. Diz que esse poder magoaria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que vimos ali no vídeo 2 também. Se refere a 1260 dias, profético 1260 anos. Lá em Apocalipse 13 diz que, isso em Daniel 7,25, Apocalipse 13 diz que esse poder teria autoridade para agir 42 meses, que equivalem aos 1260
dias, anos, dias proféticos, que vimos também no vídeo 2, diz que esse poder pelejaria contra os santos e os venceriam, né? Que é o tempo de 1260 dias, o tempo, dois tempos de Daniel, e que ele teria autoridade sobre cada povo, nação, tribo e língua. Ou seja, Daniel teve a visão para o futuro, João também teve a mesma visão com aspectos mais pormenorizados e nos trouxe mais detalhes. Vimos aí que esse poder representado pelo chifre pequeno, que é a mesma besta de Apocalipse 13, teria poder sobre todo povo, nação, tribo e língua. Antíoco Epifânio teve poder apenas ali em uma parte do Mediterrâneo, e não todo mundo, toda tribo, nação, povo e língua. Vimos também que não pode se encaixar de forma alguma esse chifre pequeno com Antíoco Epifânio, que quebra o caráter profético do livro de Daniel, o caráter profético do livro de Apocalipse. A profecia passa a ser uma profecia de pequeno alcance ali no tempo mais próximo do profeta, e vemos que não é assim. Os livros, assim como o Apocalipse começa a ter um caráter mais histórico e não profético, pois João falou de coisas que já aconteceu. Não faria nem sentido João falar sobre esse poder ali em Apocalipse 3 se isso já tivesse acontecido, né? E quando estudamos ali um pouco da matemática divina, eu costumo brincar sobre isso, é tão interessante que Daniel viu 4 animais. Ele viu um leão, um urso, um leopardo com 4 cabeças e um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Se somarmos os 4 animais, uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças. O terceiro animal tinha 4 cabeças, ou seja, 7 cabeças. E o quarto animal tinha 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. É a besta que é vista lá em Apocalipse 3, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é a somatória de todo, digamos assim, de tudo de ruim que é contrário à vontade de Deus de todos os reinos, se manifestou nesse quarto poder. E Apocalipse ainda diz assim, Apocalipse 13, verso 2, que essa besta ela era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Os 3 primeiros animais ali de Daniel. É muito curioso a relação entre os livros e entre os animais. E vimos aí nesse vídeo, eu queria fazer um vídeo curto, saiu um vídeo até um pouco longo, que Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, teve um valor inexpressível para as profecias de Daniel e Apocalipse, que ele não se enquadra de forma alguma ao poder representado pelo chifre pequeno, e essa série das 70 semanas ainda vai longe. Eu agradeço você, meu irmão, que me acompanhou até aqui, que tirou um pouco do seu tempo para ouvir esse pecador que vos fala. Peço a você que mesmo que discorde, que acompanhe conosco, estude as profecias conosco e pelo menos entenda como os adventistas pensam e interpretam as profecias. A Bíblia geralmente ela dá margem para outras interpretações, dá sim. Se fosse somente, eu acredito, nesse é um pensamento meu, que se fosse apenas uma interpretação, Deus já fez isso, porque se fosse apenas uma interpretação, todo mundo ia pensar igual, não haveria tanto estudo, tanta discussão, tanta sede por apresentar as verdades contidas nela. E dessa forma, tendo essas pequenas divergências, todas as denominações estudam, pesquisam e tentam demonstrar a sua forma e fazem com que a palavra de Deus seja sempre estudada. Isso é o meu ponto de vista. Mas mesmo ela dando margem para outras interpretações, quando bem analisada, bem estudada, respeitando todas as regrinhas, todos os critérios e tudo que a própria Bíblia se explica, ou seja, a Bíblia se auto-explica, vemos que a posição adventista é a posição mais coerente dentre todas as posições, todas as escolas de interpretação profética. Espero encontrar com vocês nos próximos vídeos e fiquem na graça de Cristo, meus irmãos, e tenham uma boa noite.